Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos, também aos amigos que nos acompanham pela internet. É uma alegria poder estar com vocês nesse fim de semana especial em que estamos tratando do tema Nossa Herança Profética. Para quem está nos acompanhando do tablet, do celular, do computador, estamos transmitindo aqui de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e esperamos que as bênçãos que estamos recebendo aqui também sejam extensivas aí até você e onde quer que você esteja. Ontem à noite eu comecei a nossa série de temas aqui, contando um pouco da minha experiência, da minha história, de como essa mensagem maravilhosa, a mensagem dos 3 anjos, a mensagem de esperança, salvação, da volta de Jesus, ela me alcançou lá nos anos 90. Então, como se diz hoje, né, eu tenho algum lugar de fala para falar sobre o poder dessa mensagem, porque eu tenho experimentado isso diariamente na minha vida desde aqueles tempos, né, do século passado, e essa mudança de paradigma que eu experimentei, de cosmovisão, de vida, de trajetória, foi realmente maravilhosa. Quem perdeu e quem sabe não acompanhou, tem a gravação no canal, né, da igreja e pode, quem sabe, verificar lá. O título que eu dei para a minha apresentação de ontem foi Minha História Eterna, e foi inspirado num livro de Stephen Hawking, com o título diferente, né? Minha Breve História. Porque eu entendi que com Jesus a nossa história não tem fim, não tem um ponto final. Mesmo que a gente morra, a morte comum desta vida de pecado, afetada pelo pecado, nós teremos vida eterna em Jesus. Portanto, a nossa história não acaba aqui, né? Entre os livros que eu escrevi e publiquei pela que eu publiquei pela CPB, o que mais talvez o que mais realmente mexeu comigo, filhos de fato, a gente nunca pode dizer assim que gosta mais de um ou de outro, né? Porque nós amamos os filhos, embora sejam todos diferentes, né? Mas no que diz respeito a filhos de papel, a livros, né? A gente tem algumas preferências, e esse é um dos que eu aprecio mais, o livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Porque, na verdade, as histórias que estão ali registradas, os testemunhos de vida, eles tiveram um impacto muito forte em minha vida. Eu estava cursando jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina e precisava, como todo mundo que faz a faculdade, né, escolher um TCC, o trabalho de conclusão de curso. Mas eu não queria só fazer um trabalho para obter o meu canudo, né, e sair dali formado. Eu queria, de alguma forma, contribuir também com a igreja. Produzir algum material que pudesse ser útil à igreja. E então, no último ano, surgiu a ideia de fazer uma pesquisa, uma reportagem, um livro-reportagem sobre a chegada do Adventismo ao Brasil. E como eu estava ali perto do palco, né, onde tudo começou, região de Gaspar Alto, Brusque, Itajaí, ali em Santa Catarina, eu então dediquei aquele ano à pesquisa, à leitura, a entrevistar descendentes de pioneiros, bisnetos que ainda viviam, e foi uma experiência muito enriquecedora. Eu costumo dizer que meu adventismo passou a ser outro a partir do momento em que eu conheci a nossa história, a nossa herança, a vida desses bravos homens e mulheres que se dedicaram à pregação do Evangelho no nosso país. É uma história maravilhosa. E se eu pudesse recomendar um livro para vocês, dos que eu escrevi, eu recomendaria com certeza esse. Não porque foi de minha produção, mas porque as histórias ali contidas, elas são muito inspiradoras mesmo. O meu desejo sempre é que nós possamos ser imbuídos do mesmo espírito que moveu os pioneiros para concluir aquilo que eles começaram com tanta coragem e fé. Um texto bom para a gente começar aqui as nossas reflexões é Hebreus capítulo 13, verso 7. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, você que está em casa também, sinta-se à vontade para abrir ou acessar a sua Bíblia. Em Hebreus, aliás, Hebreus é o livro que estamos estudando agora no Reavivados por sua palavra, um livro maravilhoso do apóstolo Paulo. Hebreus capítulo 13, verso 7, que diz assim:
na Nova Almeida Atualizada, que é a versão que eu estou usando aqui. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Na Bíblia, a linguagem de hoje, o texto foi vertido dessa forma: lembre-se de seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que tinham. Há uma recomendação bíblica, portanto, para que nós façamos o que estamos fazendo hoje: recordar a herança dos nossos pioneiros, a nossa herança profética. Estamos de acordo com a instrução de Paulo, certo? Há uma outra recomendação, vinda de outra fonte, mas também inspirada. Testemunhos para a Igreja, Ellen White diz assim, volume 6, a história passada desta causa deve ser repetida muitas vezes ao povo. Parabéns, Jairo, líder aqui do Espírito de Profecia nesta igreja, por promover esse evento. E de quando em quando tem que ser feito isso mesmo, irmãos, para não esquecermos nossas origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe o que também? Para onde vai? Muita gente hoje está aí perdida neste mundo de ideologias, dogmas, conceitos. Falei um pouco disso ontem, Eu era um perdido desses. Mas quando você descobre sua origem, você entende por que está aqui e para onde está indo. E como é bom saber disso. Então, recordemos de quando em quando. Digam isso para os velhos, para os moços. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. Esse é um texto clássico, esse aqui do Testemunhos Seletos, volume 3. Você certamente já ouviu. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer, Ellen White disse isso, E essa foto aí é uma das últimas fotos tiradas quando ela já tinha lá 80 e tantos anos, Posso dizer, louvado seja Deus, ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira em que o Senhor, ou como o Senhor, nos tem guiado, e seu ensino de nossa história passada. Quando vejo algumas heresias, alguns obstáculos, alguns naufrágios na fé no nosso meio, eu me lembro desse texto. E eu penso, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem nos conduzido ao longo da história. Olhemos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nos lembremos constantemente de que este movimento, ele tem uma origem profética. Ele foi suscitado por Deus com uma missão específica e ele vai triunfar. Mais ou menos como aconteceu naquela crise com Kellogg, lá no começo do século XX. Eu tenho um vídeo em meu canal, inclusive, que eu fiz uma live, junto com alguns amigos, justamente para falar sobre 3 crises, Kellogg, Wagoner e Jones. Se você não assistiu, está lá, eu convido você a assistir. É só digitar Kellogg, 2 L's, 2 G's, no meu canal você vai encontrar esse vídeo. Foi uma crise muito forte na igreja, um grande líder, um médico brilhante, que com o tempo se deixou levar por ideias panteístas, espiritualistas. Nós nunca sabemos do que somos capazes quando nos afastamos de Deus. Qualquer um de nós pode ir muito longe nos caminhos errados se soltarmos as mãos de Jesus. Por isso não façamos nunca isso. E a igreja balançou, e Ellen White disse que a igreja é como um barco. Ali à frente havia um iceberg, um grande monte de gelo. E ela disse, avancem. Deus falou isso, avancem. O barco vai bater no gelo, vai balançar, vai parecer afundar, mas o gelo vai se partir e o barco vai continuar. Outros icebergs têm aparecido e vão aparecer até o fim, mas o barco vai continuar. Fiquemos dentro dele. Lá fora a água é gelada, é ameaçadora, é mortal na verdade. Certo? Combinado? Ninguém pula do barco, hein? Até a volta de Jesus. Vamos lá. Já que é importante rememorar a história, eu vou começar por Guilherme Miller. Nunca foi, na verdade, um adventista do 7º dia. Miller era um batista, tornou-se deísta por um tempo na vida dele. Deísta é um ateu
funcional, né? Ele até acredita que há um Deus, mas Deus não se importa com a gente. Deus criou o mundo e foi embora, e nos abandonou. Miller foi para a guerra contra a Inglaterra, e ali, 1812, ele viveu, como é frequente, né, numa guerra, experiências muito marcantes, muito trágicas. E quando ele volta, ele foi capitão na guerra, quando ele volta, ele vem abalado, vem diferente, e ele se propõe fazer uma coisa interessante: ler a Bíblia sozinho, de ponta a ponta, sem interferência de ninguém, usando apenas uma concordância. E ele disse para si mesmo que iria ler, e enquanto não compreendesse cada verso, ele não avançaria na leitura. Que propósito bonito, né? Que bom se todos fizessem isso, seria bom, né? E ele começa então a ler a Bíblia, e em 1816 ele começou isso, lendo verso por verso, livro por livro, ele se depara mais adiante com Daniel 8,14, um verso que mudou a história. Nós estamos aqui agora por causa desse verso, desse estudo. O Guilherme Miller, ele, sem querer, fundou um movimento, né? O millerismo, ou o adventismo. Ainda não havia igreja adventista do sétimo dia. Todos os que criam no advento de Cristo eram adventistas, pertenciam à igreja batista, metodista, unitarista. É um movimento interdenominacional de início. Só que Miller, quando descobriu, achava ele, que a volta de Jesus seria em 1844, o cálculo estava correto, mas o evento ele não entendeu direito, nem tinha como, né? Ainda era algo muito novo para eles. E esse desapontamento estava profetizado, inclusive, em Apocalipse capítulo 10. Miller não quis pregar inicialmente, ele ficou preocupado, era uma mensagem muito forte. Por outro lado, era maravilhoso pensar que dali poucos anos, Jesus estaria voltando. Pense se você descobrisse isso. Você estuda, reestuda e conclui que está certo, os cálculos estão certos. Daqui a 15 anos, 10 anos, Jesus voltará. Você guardaria para si isso? Miller não queria pregar, mas ele fez um acordo com Deus. Aqui é a casa em que ele viveu, lá em Hampton, no estado de Nova York. Hoje é um museu, pertence à nossa igreja. E aqui está o quarto dele, né, onde ele estudava. Ali na mesa, perceba, estão a Bíblia e a concordância, que ele usou para estudar e conhecer a vontade de Deus, as profecias, né? Então o que Miller fez? Ele fez uma proposta para Deus, achando que seria impossível de ser cumprida, né? Ele disse assim: Senhor, tá bom, ele já tinha 50 anos, a idade que eu teria ano que vem. Com 50 anos, ele disse assim para Deus: Senhor, se vier alguém aqui agora, na minha casa, era domingo de manhã cedo, me convidar para pregar o que eu estou estudando, aí eu vou. E ele ficou tranquilo, não vai acontecer. Meia hora depois, sobrinho bate a porta: Tio Miller, papai me mandou aqui. Ou seja, bem mais cedo, o menino já estava a caminho. Olha como Deus trabalha. Miller nem sabia. Papai me pediu, o pai dele era um pastor batista. Papai me pediu para vir aqui convidar o senhor para pregar sobre essas coisas que o senhor tem estudado na Bíblia. Aí Miller saiu correndo para o fundo de casa, tem um bosque lá, né? Se ajoelhou e começou a chorar e reclamar com Deus: Senhor, e agora? Eu era um capitão, eu dava ordens e eu seguia ordens. Como um ser humano, eu era fiel às autoridades, aos meus superiores. Como eu vou dizer não para ti agora, Senhor? Eu tenho que fazer isso. Por favor, me ajuda. E aí começou tudo. Ele começou a pregar, vários pastores começaram a aceitar as ideias, né, sobre a volta de Jesus. E segundo algumas estimativas, numa população de 17 milhões de habitantes, que era a população norte-americana na época, 1 milhão de pessoas foi alcançada, né, com a mensagem do advento. Mais ou menos isso, né? Não temos como saber. Muitas publicações, muitas conferências. Aqui no quarto dele, você vai ver ali, ó, na parede, é o PowerPoint que ele usava, o Prezi que ele usava, um cartaz bem grande, com as profecias, a estátua de Daniel 2, as bestas, Daniel 7, 8, tudo aqui no quadro. Ele usava isso nas pregações dele. Maravilhoso isso, né? Mas,
como disse, passaram por um amargo desapontamento, né, depois. A data estava certa, o evento, eles se confundiram. Rachel Oakes é outra figura importante nos primórdios do nosso movimento. Essa senhora, jovem senhora, era batista do sétimo dia. E ela se mudou para a localidade de Washington, não a capital, mas uma cidadezinha que fica lá em New Hampshire. E aí, ela estava ali participando de uma Santa Ceia, numa igreja que não guardava o sábado. Era uma igreja dominguista, digamos assim, né? O pastor era Frederick Wheeler. Ele pregou sobre os 10 mandamentos, naquela Santa Ceia, naquele culto. No fim do culto, ela foi respeitosamente até ele e disse: Pastor Wheeler, gostei muito do seu sermão e tudo mais, mas tem um detalhe que eu preciso falar. O senhor falou sobre o domingo como dia de guarda, e não é. O sábado é o dia de guarda. E ela explicou, estudou com ele o assunto. Pastor Wheeler aceitou. Olha a sinceridade, né? A seriedade com que eles encaravam a palavra de Deus. E toda aquela igreja ali na cidadezinha de Washington, praticamente toda aquela igreja se tornou sabatista, passou a guardar o sábado, graças à influência dessa senhora Raquel ou Rachel Oakes. Distante dali, mais ou menos uns 300 quilômetros, morava um capitão de navio muito culto, chamado Joseph Bates, a foto está lá em cima. Ele ouviu falar da mudança lá da igreja de Washington, e como um grande interessado, né, na verdade, era um homem muito correto, no navio dele ninguém bebia bebida alcoólica. Ele já era um praticante, praticamente, da reforma de saúde, antes de haver ainda uma igreja adventista do sétimo dia. Um homem correto. Ele viajou, pegou seu carro, não tinha carro. Não sei como foi, se foi de carroça, de cavalo, né? Viajou 300 quilômetros para saber o que estava acontecendo. Passou lá alguns dias com o pastor Wheeler e voltou convertido à mensagem do sábado. A história conta até que ele morava ali em na cidade vizinha, New Bedford. Depois eu lembro o nome agora. Enfim, tem uma pontezinha que separa New Bedford dessa outra cidade que eu esqueci o nome agora. Ele estava cruzando aquela ponte, não existe mais a ponte agora, tem só um pedacinho de terra assim que dá no mar. Ele estava cruzando aquela pequena ponte e aí um senhor passou por ele e perguntou: Capitão Bates, quais são as novas? Porque ele era um homem bem informado, né? Visitava vários portos no mundo, né? E ele sempre trazia as notícias, era um jornal ambulante. Quais são as notícias, as novas? E ele respondeu para aquele homem: as novas são que o sábado é o dia do Senhor. E aquele homem foi o primeiro converso do Capitão Bates também, a mensagem do sábado. Deus, certa ocasião, deu uma ordem para o Capitão Bates e disse para ele: vá até Battle Creek pregar a minha mensagem. Battle Creek fica a mais de 1000 quilômetros de onde o Capitão Bates morava, Fairhaven, lembrei agora, Fairhaven, lá no norte, né, na região da Nova Inglaterra. Mais de 1000 quilômetros ele viajou de avião. Não foi como eu fiz ontem, embarquei em São Paulo e em pouco tempo já estava aqui. Ele foi a cavalo, carroça, não sei quanto tempo ele levou, mas ele foi obediente à voz de Deus. Quando ele chegou a Battle Creek, aquela pequena cidade, mais para o centro dos Estados Unidos ali, ele teve uma ideia. Ele foi até, acho que a estação do correio, e perguntou para o pessoal lá: quem é o homem mais honesto aqui da cidade? Olha a pergunta dele, né? Quem é o homem mais honesto aqui da cidade? Aí disseram: olha, certamente deve ser o senhor David Hewitt. É um homem muito justo, muito correto. Ok, anotou o endereço, colocou no Waze, né? No GPS, e foi até a casa do David Hewitt. Bateu a porta, era de manhã cedo. Hewitt atendeu: pois não? Eu tenho uma mensagem de Deus para você. David Hewitt disse: entre. Participou do de jejum com a família, passou o dia ali ensinando a Bíblia, toda a família se converteu. Aceitou a mensagem do sábado. Foi esse senhor aí, o David Hewitt, inclusive, que deu o nome da nossa igreja, sabiam disso?
houve uma reunião para escolher um nome, isso posteriormente, né? Quando já havia uma igreja adventista se organizando, e eles pensaram, temos que ter um nome. Alguém sugeriu Igreja de Deus, é muito vago. Que nome podemos ter que expresse a nossa fé? Basicamente. Aí o David Hewitt, que tal Adventistas do Sétimo Dia? Todo mundo gostou. E Ellen White confirmou, é isso que Deus quer mesmo. E não resume bem? Creem na volta de Cristo, o advento, e guardam o sábado como memorial da criação. Nós cremos em muito mais coisas do que isso, mas isso é a essência, né, da nossa fé distintiva. E o nome pegou, e foi então o nome escolhido, David Hewitt. São muitas histórias aqui maravilhosas que poderíamos recordar, né? E o que dizer do ministério dessa menina? Começou como menina, a primeira visão tinha 17 anos. Certa vez, num evento semelhante a este, uma jovem se levantou e fez a seguinte pergunta para mim: pastor, se Ellen White vivesse hoje nesse mundo machista, você acha que ela seria aceita pela igreja como profetisa? Eu parei e respirei fundo antes de responder. Eu vi que tinha algumas intenções meio estranhas ali na pergunta, mas respondi simplesmente assim: irmã, a sociedade da época, século XIX, era muito mais machista que a nossa. Era uma sociedade de homens barbudos, né? E eles aceitaram o ministério dela. Ela foi um dos pilares da nossa igreja, junto com Tiago e José Bates. Os três foram os fundadores. Se aquela igreja, naquele tempo, aceitou, porque viu que ela tinha credenciais bíblicas, você acha que hoje não seria aceita? Como profetisa de Deus? É claro que sim. E eu louvo a Deus pelo ministério profético de Ellen White. Ela dedicou a vida, sofreu muito. Ser profeta não é fácil. Muitas pessoas aí fora que querem ser profetas, não sabem o que estão pedindo. 2 homens antes dela recusaram o ministério profético. E ela, na sua fragilidade, porque era também uma menina doente, 1,50 m, franzina, mas quando se levantava para falar, o poder de Deus era perceptível nas palavras dela. E fenômenos interessantes, né, aconteceram. À tarde eu vou falar um pouco mais sobre isso, que realmente confirmaram Ellen White como uma profetisa de Deus para os últimos dias. Talvez alguém esteja assistindo agora nesse momento e pense, mas como assim? Profetas depois de João no Apocalipse? E se eu te disser que a Bíblia fala disso? Que a Bíblia prevê o dom profético até a volta de Jesus. Se está na Bíblia, nós temos que provar os Espíritos então, né, como diz João. E à tarde nós faremos a prova disso, tá bom? Mas eu louvo a Deus pelo ministério dessa mulher. Nenhuma doutrina bíblica adventista vem de Ellen White, porque são bíblicas. Ela apenas confirmava o estudo que eles faziam da palavra de Deus e ajudou a dar um norte, porque quando a igreja adventista foi fundada, foi organizada, havia metodistas, batistas, unitaristas, pessoas de várias religiões, com várias ideias, antitrinitarianos, trinitarianos, e o dom profético foi ajudando a criar uma unidade, a ponto de hoje sermos uma igreja mundial, com as mesmas crenças. Culturas diferentes, hábitos diferentes, mas as 28 doutrinas, crenças fundamentais, são compartilhadas por mais de 20 milhões de adventistas ao redor do mundo. Isso é um milagre. Isso é um milagre. E nós devemos muito disso ao dom profético, que foi manifestado por meio da senhora Ellen White, que depois se casou com Tiago. Está ele aqui, olha só que olhar, apaixonado. Isso é uma pintura, né? E aqui está o José Bates anotando tudo no caderninho. Essa foi uma visão interessante. Ela teve uma visão sobre astronomia, né, com planetas e luas. E o Bates, como era um capitão de navio que conhecia muito bem o assunto, ficou impressionado de aquela jovem que não conhecia o assunto estar descrevendo coisas que ele conhecia tão bem. E isso fez com que ele aceitasse o dom profético dela. Ele não era um homem de se convencer facilmente das coisas. Como eu disse, era muito culto, mas ele aceitou. Por quê? Porque ele viu a mão de Deus ali, né? Vamos lá. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 206, diz assim: muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces
de nossa fé. Meu esposo, o pastor José Bates, o pai Pierce, o pastor Ryan Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado o tempo em 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite, e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Que coisa mais linda isso, gente. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de que conhecessem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Eu fico triste quando vejo hoje pessoas em nosso meio relativizando a palavra de Deus, fazendo brincadeira com o decreto dominical, por exemplo. Isso aí não vai acontecer, isso é para o tempo deles. Fazendo piada com a nossa escatologia. Desprezam a história dos pioneiros que viravam noites para conhecer a vontade de Deus na Bíblia, para pregar aquilo que era certo. Eles tinham preocupação de não pregar o que é a verdade. Tinham medo de não pregar a verdade. E então dedicavam tempo. Muitos hoje que só maratonam séries, são os que estão relativizando a palavra. Em vez de maratonar a Bíblia, estão aí se deixando levar pela cultura pop, por autores que só lançam dúvidas sobre a palavra de Deus. Ellen White não, isso já está ultrapassado. Mas leem teólogos de teologias identitárias, como se esses fossem a verdade. Isso me deixa muito triste, porque a minha história foi diferente. Eu vim do relativismo, eu vim de teologias de libertação que não libertam, escravizam, para a luz da verdade da palavra de Deus. E me assusta ver alguns hoje fazendo o caminho inverso e querendo trazer fogo estranho para dentro da igreja. Vamos voltar às origens? Que tal? Dedicar tempo à palavra de Deus, estudar esse livro, a carta de amor de Deus para a humanidade, ler todos os dias a palavra de Deus, para ser semelhantes ao autor dela. Precisamos voltar a fazer aquilo que os pioneiros faziam. Ficar até tarde, não para outras coisas, mas para estudar a palavra de Deus. E pregá-la a um mundo que perece nas trevas. Ok. Vamos para o Brasil? Eu não tenho cronômetro hoje lá, então eu estou entendendo que eu estou livre para falar e atrapalhar o segundo pregador depois, né? Se puderem colocar ali o tempo que eu ainda não tenho mais. Adventismo no Brasil. Eu sei que muitos aqui saberiam dizer a biografia de Ellen White, Tiago White, José Bates, John Andrews, Tiago White, já falei Tiago White, Loughborough, Ryan Edson e outros mais. Mas você saberia dizer a mesma coisa sobre, por exemplo, Guilherme Bels, Guilherme Stein, Huldreich Graf, são os nossos pioneiros, que dedicaram a vida também à pregação do Evangelho e que têm histórias assim lindíssimas, que não deixam nada a dever às histórias americanas e europeias. O brasileiro é meio de não valorizar tanto a sua própria história, né? É uma coisa meio cultural, mas que nós sejamos diferentes, nós os brasileiros adventistas, né? Então eu quero contar algumas coisinhas para vocês aqui, o mais rapidamente possível. Tudo começa assim. Um jovem alemão que morava lá na região de Brusque, na vila de Brusque, não era cidade ainda, em Santa Catarina, se envolveu numa briga e acabou aparentemente matando o seu oponente. E com medo de ser preso ou vingado pela família, ele fugiu, saiu lá de Brusque, caminhou pela mata por alguns dias, até chegar ao porto de Itajaí. A intenção dele era embarcar no navio, clandestinamente, e voltar, quem sabe, para a Alemanha. E ele fez isso. Numa das escalas, possivelmente na Inglaterra, ele conheceu 2 missionários adventistas, que perguntaram para ele o seguinte: você conhece alguém no Brasil que tem interesse em receber literatura cristã, adventista? Ele forneceu o endereço do padrasto, que era luterano. A maioria ali naquela região, né, do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, era luterana. Eram alemães que já tinham vindo da Alemanha com as suas Bíblias, eram pessoas que já sabiam ler, por isso que foi um ambiente muito propício também
para o início da pregação adventista. Já vou chegar a esse ponto. Depois de alguns meses, chega um pacote com selo de Battle Creek. Você já sabe de Battle Creek, né? Então veio de lá, porque lá ficava a imprensa, a casa publicadora adventista, a primeira, né? A Review and Herald. Então veio um pacote que foi parar nessa casa comercial que está lá até hoje, né? É um armazém ali, uma venda, né? Era na época também. Revistas com a inscrição de capa Stimme der Wahrheit, quer dizer, a voz da verdade. Revistas adventistas em alemão. Aí o Carlos Dreff que pegou uma para ele e distribuiu as demais para as pessoas que estavam ali, umas 10 revistas. E continuou chegando o material, né? Ao longo do tempo, todos endereçados a Carlos Dreff. E ele ficou preocupado, porque pensou, e se um dia mandarem a conta para mim? Eu vou cancelar esse negócio. E as pessoas ficaram tristes, porque estavam gostando de receber essa literatura ali de graça, em alemão, a língua materna deles. Eles liam com muita avidez. Quando o Dreff cancelou, entrou em cena um professor polonês chamado Chick Widowski. Por algum tempo ele recebeu as publicações e distribuía. Depois ele também cancelou isso. E entra em cena uma terceira figura, essa curiosa, um alcoólatra, um jovem alcoólico, chamado Frederick Dressler. Qual era a intenção dele em receber as revistas? Simples. Ele ia até as vendas, as casas comerciais e trocava por cachaça. Então, para alimentar o vício, ele entregava as revistas e livros. E qual era o interesse dos vendeiros, dos comerciantes? Simples. Não tinha papel fácil assim naquele tempo, para embrulhar mercadorias. Eles arrancavam as páginas, embrulhavam tempero, sabão. A pessoa ia comprar sabão, levava para casa o sabão e a mensagem adventista. Olha que coisa incrível. Não havia pastor naquele tempo, não havia comportor, missionário, Novo Tempo. Não havia publicadora no Brasil, não havia nada. Só havia papel, tinta e Espírito Santo. E assim começou. As pessoas foram se convertendo, foram aceitando a mensagem. E o primeiro converso à mensagem adventista, graças à leitura dessas publicações, foi um senhor e a esposa dele, chamados Guilherme e Johanna Bels. Em 1890, ele se tornou o primeiro guardador do sábado, graças à leitura de material produzido por adventistas do sétimo dia. Um dia, o Bels estava indo à casa do irmão dele, foi à casa do irmão dele, o Carl, e viu na estante um livro em alemão, escrito por Uriah Smith, um pioneiro americano. Estudos sobre Daniel e Apocalipse. Ele ficou curioso com aquilo, foi pegar da estante e deixou cair o livro. Talvez porque eram mãos de lavradores, né? Mãos ásperas, não sei. Mas escorregou o livro. Caiu e se abriu no capítulo que fala justamente sobre a mudança do dia de guarda, do sábado para o domingo. E o Guilherme se lembrou, na verdade é Wilhelm, né? Mas aqui no Brasil ficou como Guilherme mesmo. Então o Guilherme se lembrou da infância dele, quando lendo a Bíblia, família luterana, ele viu ali o sábado. E perguntou para os pais, por que nós guardamos o domingo? E os pais deram aquela resposta que nós conhecemos bem, né? Tradição, Jesus mudou a lei. A gente sabe que isso não é bíblico, né? Ele era uma criança e aceitou a explicação. Décadas depois, no outro continente, Guilherme teria contato de novo com essa controvérsia, com essa história. Ele pega o livro, leva para casa e passa a noite com a luz de lampião, comparando com a Bíblia, e acaba aceitando a mensagem do sábado. Alguns filhos também aceitaram, depois o Francisco Bels tornou-se missionário, Rodolfo Bels, filho do Francisco, tornou-se pastor, Cláudio Bels, filho do Rodolfo, também pastor. 3 gerações de missionários que pregaram por todo o Brasil. Uma história muito bonita, né? Outra história bonita que está no meu livro, eu dediquei um capítulo para esse personagem, é de Adolfo Hort. Adolfo tinha mais ou menos 10 anos, quando o pacote lá das revistas foi aberto na casa do pai dele, o Davi Hort. Aquele casarão pertencia ao pai do Adolfo. Só que ninguém ali se converteu naquele momento. 10 anos depois, o Adolfo ele foi batizado com a mãe dele, a Ana Doroteia. Mas tem um detalhe nessa história dele que eu acho muito interessante. Adolfo já tinha lá seus 18 anos, mais ou menos, já era um jovem, né, adulto.
E ele, como luterano, ficou sabendo da presença de adventistas lá em Gaspar Alto, que é próximo de Brusque, que é uma pequena serra, né? E era um rapaz muito brigão, alemão bravo, e ele convidou um amigo para ir lá quebrar tudo. E ele subiu ali no cavalo, né? E foi com um amigo para cima lá de Gaspar Alto, chegou na igrejinha de madeira, apearam, ele se aproximou da janela com pedras e paus na mão já para entrar e quebrar tudo, e ele começou a ouvir o que alguém estava pregando. Que pena que a gente não sabe quem estava pregando e nem o que pregou, mas um texto bíblico mexeu com ele. Ele olhou para o amigo e disse assim: vamos embora, isso mexeu comigo. E voltaram para casa. Ele passou a estudar a Bíblia, e para encurtar a história, que é muito longa e bonita, ele se converteu também. Ele e a esposa, Emma, se tornou um grande líder de igreja, e o que é mais interessante, um construtor de igrejas. Essa foto aqui é da igreja de Corupá. Lá em cima no andaime é o Adolfo Hort. Por que eu acho ironicamente bonita essa história? Porque aquele que queria destruir a igreja tornou-se um construtor de igrejas. Um Saulo para Paulo, né? História lindíssima. O que mais que eu poderia falar? Guilherme Stein, né? Guilherme Stein, primeiro editor da CPB, primeiro professor de escola aqui no Brasil, adventista, primeiro diretor de escola, primeiro um monte de coisas. Era um homem que conhecia 40 idiomas. É o nosso John Andrews, brilhante. Fez a primeira tradução do livro Caminho a Cristo, do inglês para o português. Um dia passou um comportor vendendo livros ali na região dele, que era o interior de São Paulo, fica mais ou menos perto de onde eu moro, ali em Rio Claro, Piracicaba, naquela região. E vendeu para a família um livro com o título Der Grosskampf. Sabe que livro é esse? De Ellen White? O Grande Conflito. O Grande Conflito, em alemão. O Guilherme pegou o livro e devorou. Começou a ler, comparar com a Bíblia. Resultado? Tornou-se um comportor, missionário, pregador. Ele poderia ser milionário, porque a esposa, a Maria Krahenbiel, seria a herdeira de uma grande indústria de ferragens que havia e há até hoje em Piracicaba. Como o Guilherme era brilhante, o sogro queria passar o negócio para o casal, mas ele abriu mão dizendo: eu vou ser um missionário, eu vou pregar o evangelho. Foi uma pessoa humilde, mas um grande homem na causa de Deus. Guilherme Stein, não podemos esquecer desses nomes. Foi o primeiro batizado, o primeiro adventista batizado no Brasil. Porque o pastor Frank Westphal, quando veio ao Brasil, o porto que era comumente usado para esses navios maiores era do Rio de Janeiro. Não tinha como ele descer em Santa Catarina primeiro. Então ele foi para o Rio e, obviamente, foi a São Paulo batizar os primeiros conversos ali. E depois desceu para Santa Catarina para batizar os que estavam lá já preparados, antes até. Por isso Stein, e não o Bells, é o primeiro adventista batizado no Brasil. Pioneiro do criacionismo no Brasil. E outras coisas mais. Essa Bíblia aqui tem uma história interessante. Ela fica lá no Centro Cultural da Sociedade Criacionista Brasileira, em Brasília, e pertenceu ao Guilherme Stein. E a história dessa Bíblia é muito interessante. É uma Bíblia hebraico-alemão. Ele lia hebraico fluentemente, Stein. Aqui tem a assinatura dele, ó, Guilherme Stein, filho. Essa Bíblia estava, aspas, perdida num sebo no Rio de Janeiro. E um dia, o pastor Conrad estava por ali, vendo alguns livros para comprar, e viu na estante uma Bíblia em alemão hebraico. Ele pegou a Bíblia, quando abriu, ele quase teve um infarto. Guilherme Stein, filho, uma obra preciosíssima, só por ser essa Bíblia, mas também por ter pertencido ao Guilherme. Há várias folhinhas finas que ele colava ali com anotações, incrível, uma letrinha bonita, bem pequena, anotava muita coisa ali. O pastor Conrad comprou a Bíblia, levou pessoalmente até Brasília e entregou lá para a Sociedade Criacionista e pertence ao museu, acervo da sociedade. Me diga, qual a probabilidade de um adventista ir a um sebo aleatoriamente e encontrar uma Bíblia que pertenceu ao Guilherme Stein? Eu não consigo imaginar que seja algo assim por acaso, né? E dá para ter uma ideia da dedicação com que esse homem estudava a palavra de Deus. Então, o que fica como marca comum em todos eles, você percebeu? E essa é a minha intenção, e isso eu vou destacar agora.
Não queria só contar histórias, eu queria que você percebesse uma marca distintiva nesses homens e nessas mulheres. Primeiro, amor pela Bíblia e seriedade para com a verdade revelada. Se nós estamos aqui hoje é porque eles encararam seriamente a palavra de Deus. Não brincaram com essas coisas. Não relativizaram a verdade. Você acha que esses homens e mulheres teriam sido perseguidos por sua fé se não amassem a palavra de Deus? Muitas vezes eles estavam fazendo culto em casa e jogavam ovos podres na casa deles. Muitas vezes estavam passando pela rua e eram xingados de Verflucht Sabbatisten, quer dizer, sabatistas amaldiçoados. Nem nos cemitérios protestantes e católicos lhes era permitido ser enterrados. Eram tratados como cachorros. Tiveram que ser enterrados em outros lugares, porque eles não aceitavam. A gente não entende isso hoje, porque ser adventista hoje é até bonitinho, né? Lá em Tatuí, a gente tem todo o respeito, né? Pode comprar em qualquer lugar, sem nenhuma preocupação. CPB, ótimo. Hospitais. Mas vai chegar o tempo que as coisas vão voltar a ser como no começo. Seremos desprezados, perseguidos, humilhados. Aí eu pergunto, será que esses cuja fé não está ancorada na palavra, que hoje, em tempos de paz, já relativizam as coisas, já colocam em dúvida nossos pilares, vão resistir ou vão se unir àqueles que serão nossos piores inimigos? Não sei, cada caso é um caso. Eu só sei que eu quero permanecer firme até o fim e levando avante o legado desses pioneiros. Eu só sei que eu quero ajudar a concluir a obra que eles começaram. Eles não tinham quase recurso nenhum, mas fizeram muito com o poder do Espírito Santo. Pensem no que nós podemos fazer com a internet, com o rádio, com a TV, com a editora, com as clínicas e hospitais, escolas. Quanto Deus pode fazer por nosso intermédio, uma vez que sejamos batizados com o Espírito Santo. Nós podemos concluir a obra, irmãos, mas temos que ter a mesma motivação deles. Você percebeu os lugares onde a mensagem floresceu? Nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra. Ali, onde os pioneiros europeus chegaram para fundar uma religião livre, sem obrigação vinda do Papa, uma religião protestante de verdade. A região nordeste lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? A Nova Inglaterra. Ali o Adventismo nasceu, porque havia pessoas que levavam a sério a palavra. E no Brasil, inicialmente nas colônias alemãs, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas também, Teófilo Otoni, porque já havia pessoas que amavam a palavra e levavam a sério a Bíblia, sabiam ler. Ali o Adventismo floresceu, porque havia pessoas que amavam a palavra. E nós temos que continuar com esse espírito, amar a palavra de Deus e pregá-la a todo mundo. O segundo culto, se quiser ficar eu te convido, eu vou falar um pouco mais sobre a mensagem mais importante que temos que proclamar a este mundo. Mas eu termino agora dizendo o seguinte: Ellen White escreveu que os que se ocupam de proclamar a terceira mensagem angélica pesquisam as Escrituras seguindo o mesmo plano que o pai Miller adotava. Qual é a hermenêutica millerita? A Bíblia e a Bíblia só. Sola Escritura. Vamos ler a Bíblia e entender a sua mensagem, não ficar recortando o que me convém. Ela inteira é inspirada por Deus. E o Tratado de Teologia diz, esse livro está lá na CPB, se você quiser conhecer, é um material fantástico. A Igreja Adventista ratifica a hermenêutica dos escritores bíblicos de Antioquia e da Reforma. Rejeita o método alegórico de Alexandria e do catolicismo medieval, bem como o método crítico histórico do iluminismo, racionalista e seus desdobramentos posteriores. Falei um pouco sobre isso ontem à noite. A ênfase dos teólogos protestantes liberais sobre o evangelho social exerceu profunda influência na concepção deles de igreja e tem exercido hoje também. Que nós pratiquemos a hermenêutica millerita. Carta 20 de 1884, Ellen White escreveu: Deus está despertando uma classe de pessoas para dar o alto clamor da terceira mensagem angélica. O objetivo de Satanás agora é suscitar novas teorias para desviar a mente da verdadeira obra, da genuína mensagem para este tempo. Satanás incita as mentes a dar falsa interpretação da Escritura, um alto clamor espúrio
para que a mensagem autêntica não tenha seu efeito quando ela vier. Esta é uma das maiores evidências de que o alto clamor logo será ouvido e a terra se iluminará com a glória de Deus. Amém? O fato de se levantarem falsas teorias, falsos evangelhos, falsas teologias, é uma evidência de que Satanás está preocupado com a pregação da verdadeira mensagem bíblica, do alto clamor que vai abalar o planeta. Então ele está usando aí instrumentos espúrios para despertar falsas mensagens. É um sinal para nós de que temos que nos levantar e pregar a palavra de Deus, aquilo que nós recebemos como herança. Avancemos no mesmo espírito dos pioneiros e concluamos aquilo que eles começaram com tanta coragem e fé.